olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar, deixam no ar. As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento bem devagar. Olá, meninos! Como é que nós estamos? Vamos então para a aula 10. Gostaram do iniciozinho da nossa aula de hoje? Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar, né? E aí aproveitei para colocar umas fotos da gente, para a gente relembrar um pouco, tá bom? Olha só, eu gostaria de saber o que é que significou para vocês a última aula que nós tivemos, que foi sobre o trabalho em equipe, né? Como foi essa experiência de relembrar a importância do trabalho em grupo, né? E o que ele precisa para que aconteça com sucesso, né? A gente lembrou que para acontecer o trabalho em grupo com sucesso é necessário que a gente tenha foco e objetivo comum, né? E para isso é preciso a gente saber que a gente faz parte de um grupo e que é possível a gente contribuir com o que a gente tem. Esse é o grande diferencial, né? Por isso mesmo, eu gostaria de começar a nossa aula de hoje perguntando a vocês: e aí? Qual é o diferencial de vocês nessa história toda? Dentro do grupo, como é que você consegue contribuir? E na sua vida profissional, o que será que você vai ter para oferecer? O que de melhor você vai poder oferecer? E aí você pode pensar em várias coisas que fazem parte da sua habilidade. Por exemplo, eu poderia dizer que eu, com certeza, para trabalhar em grupo, para contribuir com minhas equipes, com as equipes nas quais eu estou inserida, as pessoas podem contar comigo em relação ao companheirismo e à fidelidade e à criatividade, né? São três coisas que eu acho que fazem parte de mim, né? O bom humor, a alegria, mas com responsabilidade. Então, e você? Qual é o seu diferencial, né? É importante que a gente saiba o que é que a gente tem e com o que a gente pode contribuir, tá certo? E por que eu estou falando isso? Porque nos 2 últimos anos, vocês têm trabalhado construindo as equipes de função, né? Que são as equipes que trabalham com a organização da sala, com os eventos, né? E a gente vai já ver quais são os passos dessas equipes de função, tá? Mas agora eu gostaria que vocês prestassem atenção a um texto que eu trouxe para vocês, tá? O texto são 10 dicas para um bom trabalho em equipe. Então vamos lá. Vamos lá então. 10 dicas para um bom trabalho em equipe. O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Michael Jordan. Gostaram do Michael Jordan? Trabalho em equipe é quando um grupo ou uma sociedade resolve criar um esforço coletivo para resolver um problema. Deve-se frisar a expressão esforço coletivo, pois em um grupo é comum que as pessoas, devido a características como imaturidade e individualismo, trabalhem em grupo sem efetivamente trabalhar em equipe. Seja de confiança e confie no seu parceiro de equipe. Delegue tarefas aos que têm capacidade de realizá-las e cumpra prazos e acordos. Respeite a individualidade e as diferenças, pois é das diferentes experiências e modos de pensar e agir que surgem as soluções mais simples e efetivas para os problemas mais complexos. Aprenda a ouvir e respeitar as opiniões dos outros. Não seja centralizador.
Divida as tarefas, responsabilidades e principalmente os resultados. Seja humilde, reconheça os seus erros, aceite críticas construtivas, tire dúvidas, não faça questão de uma opinião quando a mesma for voto vencido e peça ajuda aos demais quando estiver com alguma dificuldade. Seja prestativo e cooperador. A chave para o sucesso de um trabalho em equipe é a íntima cooperação entre os membros do time. Preocupe-se sempre em acompanhar os trabalhos dos companheiros e ofereça ajuda a quem aparenta precisar. Divida seu conhecimento e experiência com os demais que precisarem. Estabeleça objetivos claros e mantenha o foco. É impossível atingir um resultado quando os membros individuais da equipe não sabem ou não se mantêm focados no objetivo do trabalho. Crie objetivos e metas claras e divulgue-os claramente a todos, para que o grupo seja coeso e com objetivos alinhados. Reconheça, mostre a cada membro que o seu trabalho focado é importante e premie todos os que se destacam. Mantenha o equilíbrio durante conflitos, pois é inevitável que haja choque de opiniões, personalidades e estilos durante uma reunião ou a execução de uma tarefa. Mantenha o ouvido atento ao que o outro tem a dizer e avalie, mesmo que a princípio você discorde. Respeite a opinião e avalie as motivações do outro e seja flexível sempre. Tão importante como saber o objetivo do grupo é saber claramente o que fazer para atingir o resultado. Se os integrantes da equipe não sabem qual a função ou papel a desempenhar, dificilmente vão poder atingir o objetivo comum. É como um jogador de futebol que não sabe se deve se posicionar como zagueiro, meio de campo ou atacante. Defina claramente os papéis e mantenha-se focado no seu, sem se esquecer de colaborar com os demais. Planeje o trabalho e acompanhe, pois o rendimento de um trabalho em equipe está atrelado diretamente a um planejamento cuidadoso que possibilita atingir os objetivos propostos e o monitoramento constante das atividades de todos e do processo de trabalho, que possibilite mudar estratégias e dar feedbacks à equipe, a fim de corrigir os desvios. E aí, galera, gostou do texto? O texto Trabalho em Equipe traz algumas questões interessantes, né? Como, por exemplo, a necessidade de, quando trabalhamos em equipe, respeitar o outro, saber que somos iguais, tá? Que embora tenhamos funções diferentes, habilidades diferentes, e isso é maravilhoso dentro de uma equipe, é necessário que nós aprendamos a respeitar, é necessário que nós aprendamos a valorizar o outro dentro do potencial de cada um, tá? Traz uma questão muito interessante esse texto, porque ele nos mostra também que, às vezes, o nosso pensamento, o nosso posicionamento não é o da maioria. E se isso acontecer, a gente vai ter humildade suficiente para aceitar a opinião da maioria, né? E saber que, porque somos diferentes, os conflitos surgirão. E isso é natural. Então, como administrar esses conflitos? O texto é bastante interessante. Eu proponho que vocês depois releiam o texto. Por isso mesmo, eu estou enviando o texto abaixo em forma de imagem para que vocês releiam quantas vezes vocês acharem necessário, tá? Agora, vocês lembram que lá no início eu falei sobre as equipes de função, né? Eu gostaria que essas equipes, quando a gente formasse, na verdade, a minha pretensão é que nós formemos quando nós voltarmos. Por quê? Porque ela envolve trabalho dentro da sala de aula, né? Como vai ser a logística da sala de aula e os eventos
que vocês ainda terão como a feira de profissões, mas vocês já têm experiência nisso. Porque vocês já trabalharam no primeiro e no segundo ano. Então, as equipes, elas serão formadas por grupos de 4 e 5 pessoas no máximo. Então, só relembrando, a gente tem a equipe do acolhimento, né, de saber, é aquela equipe que vai ser a responsável por saber como vai receber a turma todos os dias. A logística, aqui envolve, como eu falei quase nesse instante, a organização da sala, comunicação e eventos, que é responsável por produzir os informes referentes às atividades do núcleo, organizar e preparar cerimoniais dos eventos, comemorar os aniversariantes do mês, a avaliação e documentação, que é propor pequenos exercícios para avaliação de eventos, tá? Registrar com fotos, vídeos, depoimentos. E aí, pessoal, eu quero relembrar a vocês o seguinte, sobe um pouquinho, por favor, Daniel. Essa equipe de avaliação e documentação, quando a gente formar, vai ser a única equipe que não vai mudar. Ela vai perdurar durante o ano letivo inteiro, tá? Agora, as demais equipes, a gente vai fazer uma rotatividade. Ah, Astéria, mas eu gosto tanto de ficar na parte da logística. Sim, mas só que a gente vai fazer essa rotatividade até para a gente saber como é estar em vários setores. Porque no mundo do trabalho, viu, do mercado de trabalho, é bem assim. A gente muitas vezes escalado para um setor e posteriormente a gente vai para outro. Isso é uma tendência muito forte das empresas atuais, para que eles vejam em que a gente se insere melhor, no que a gente se sai melhor, tá ok? Então, essa é a equipe, né, as equipes que eu gostaria de passar para vocês. E gostaria de finalizar a nossa aula. Finalizar a nossa aula lembrando que você é capaz, que juntos nós somos mais fortes, né? Parece que esse é o nosso slogan. Juntos nós somos mais fortes. E olhe como vocês são fortes. Né? O quanto vocês têm feito a diferença nas mínimas coisas. Tá? Vocês se preocupam uns com os outros. E isso é importante, né? Essa humanização é importante e tão importante quanto a questão de como lidar nos trabalhos em equipe. Então, não há lugar em trabalho de equipe para um querer ser melhor do que o outro. Quando isso acontece, nós não estamos falando de trabalho em equipe, nós estamos falando de grupo. E não é interessante para a gente, tá? Porque uma equipe sabe que cada um tem uma parte para fazer e vai desenvolver com responsabilidade, porque a sua parte estando bem feita, o outro também vai poder executar bem. E um vai ajudar o outro. Essa é a graça da vida, pessoal, que eu tanto falo para vocês, não é verdade? Então, no mundo do trabalho, né, das empresas, a gente sempre sela um acordo com um aperto de mão, tá? Então, eu quero que vocês aí pensem nisso, tá? Nesse aperto de mão, firme, forte, que serve para selar, sim, os acordos que a gente se propõe a fazer e que a gente diz, sim, eu vou fazer porque eu posso. E não tenham dúvidas, vocês podem, tá ok? Então, qual é a atividade que eu quero dentro disso? Dentro de tudo isso que eu solicitei, eu gostaria que vocês fizessem, para mim, um pequeno resumo desse texto do trabalho em equipe, da importância do trabalho em equipe, das 10 dicas para a gente ter um bom trabalho em equipe, tá bom? Lembrando que eu gostaria que vocês enviassem para mim, vocês podem fazer um print, né? Tirar uma foto do que vocês entenderam, que vocês escreveram ou digitaram e colocar o nome de vocês, tá ok? Então, pessoal, não esqueçam, vocês são campeões. Desde já, desde o nascimento vocês são campeões. E estão aí, prova viva.
Olha a Laiane aí, né? Mesmo em casa, o tempo todo querendo saber o que é que tem para fazer as atividades. Então vocês são campeões, são vencedores e estão constantemente conquistando o impossível, tá bom? Então, um beijo e tchau, tchau, pessoal! Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o